R$ 1.393. Essa é a conta de luz que chegou aqui, na minha casa, esse mês. Que a Enel, a empresa concessionária, teve a cara de pau de mandar numa casa em que estou eu e mais 3 pessoas, sem nenhum consumo excessivo de energia elétrica. Vários brasileiros têm sido surpreendidos pelo aumento abusivo, injustificável de contas de luz agora e nos últimos meses no nosso país. Conta de luz lá em cima, seca, privatização da Eletrobras. Como a gente pode entender que a gente vive uma crise hídrica no país com a maior reserva de água doce do mundo? Por que a conta de luz tem subido tanto? Esse é o tema de hoje no nosso Café com Bolos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Há 91 anos não se via tão pouca água no Brasil. No Sudeste, choveu muito pouco no verão e no inverno ainda não caiu uma gota d'água. No Norte, ao contrário, os rios estão muito cheios e choveu bastante. São os extremos da crise climática. Isso deve agravar a situação já crítica da crise hídrica do país. O volume dos reservatórios estão descendo aos níveis prévios à maior crise do último período, que foi em 2015. Com menos água, as usinas hidrelétricas, a maior fonte de energia limpa do país, geram menos eletricidade. Agora, o governo Bolsonaro quer passar a conta para o consumidor. Eles já aprovaram um aumento de 52% na bandeira 2 da tarifa. Ou seja, as contas vão chegar cada vez mais altas. O custo da devastação ambiental e da falta de um planejamento estratégico do governo federal estão chegando agora no nosso bolso. Como mostrou uma reportagem do Brasil de Fato, as 162 estruturas que produzem energia hidrelétrica no Brasil estão no volume preocupante de pouco mais da metade da sua capacidade, 54%. A situação mais crítica é no Rio Paraná. E, quando falta água, é o primeiro passo para que falte luz. Aliás, isso aconteceu há 20 anos no Brasil, quando a falta de chuvas e a incompetência do governo do PSDB produziu o grande apagão. Entre 2001 e 2002, a gente teve racionamento de energia e apagões no Brasil por 9 meses. A iluminação pública das ruas foi reduzida em 1/3. A todo momento, muita gente se lembra, a luz caía. Além da falta de planejamento, investimento público em infraestrutura de energia, a falta de luz tem a ver com a falta de chuvas e, portanto, está ligada diretamente à crise climática que a gente vive no planeta. Nesse livro, A Crise Climática e o Green New Deal Global, Noam Chomsky e o Robert Pollin mostram como o aquecimento global interfere em todo o ecossistema planetário. Vamos ler um trecho. Um dos muitos acontecimentos de mau agouro que podem nos aproximar do clima de 120 mil anos atrás é o derretimento da vasta cobertura de gelo da Antártida Ocidental. As geleiras estão derretendo a um ritmo 5 vezes mais rápido que nos anos 90. E o gelo perdeu mais de 100 metros de espessura em algumas áreas como consequência do aquecimento dos oceanos. Essa perda dobra a cada década. O derretimento total da camada do gelo na Antártida Ocidental elevaria o nível do mar em cerca de 5 metros, cobrindo cidades litorâneas e levando efeitos devastadores para outros locais. Depois de nós, o dilúvio, diz o ditado. As pessoas não entendem plenamente do que estamos falando. Elas não entendem que está previsto que tudo mude. O ar que respiramos, a comida que comemos, a água que bebemos, as paisagens que vemos, os oceanos, as estações, a rotina diária, a qualidade de vida. Nossos filhos terão de se adaptar para não serem extintos. Não é para mim. Estou feliz pelo fato de que não estarei aqui. O aquecimento global modifica o ciclo das chuvas, das cheias dos rios e de secas. Alguns lugares inundam, em outros, simplesmente não chove. E esse processo acontece em grande medida por causa da queima de combustíveis fósseis e da destruição de biomas, como a floresta amazônica. As florestas têm um papel fundamental também para evitar a falta d'água. Elas seguram a água da chuva que infiltra no solo e nos lençóis freáticos. Com isso, tem menos enchentes e menos períodos de seca. Todo mundo sabe que o governo Bolsonaro é o maior representante da destruição ambiental
no mundo. Defesa de queimadas e desmatamento em nome da ampliação de fronteira agrícola para o agronegócio. Ataque aos territórios indígenas, que são os mais preservados, buscando botar a mineração predatória e também a agricultura. Enfim, um mesmo governo que incentiva o desmatamento e, com isso, aprofunda a crise climática, agora quer cobrar a conta dos consumidores domésticos. É claro, não dá para encher os rios de uma hora para outra e voltar à situação normal no Brasil. Mas, na maior crise hídrica e elétrica desde o governo FHC, o que eles estão fazendo é justamente o contrário. Qual foi a decisão do governo Bolsonaro? Privatizar a Eletrobras, que é o único instrumento que o Estado brasileiro teria para um planejamento centralizado e investimento em infraestrutura energética para começar a sair da crise. Pior, a privatização, seguindo o exemplo do que já aconteceu em concessionárias estaduais em outras partes do mundo, tende a aumentar ainda mais a conta de luz. Eles aproveitam a crise para dizer que se tivesse sob gestão privada, seria mais eficiente. Agora olha o que está acontecendo no Amapá. Só nesse ano, o estado do norte brasileiro já teve 5 apagões. E lá, a transmissão da energia elétrica já foi privatizada faz tempo. O que está em jogo é justamente isso. Nos próximos meses, o Brasil inteiro pode viver as cenas de escuridão que o povo amapaense sofreu desde o início desse ano. A situação é crítica, é alarmante. Mais uma razão para a gente lutar contra Bolsonaro e sua turma. Genocídio, fome, ladroeira da vacina, devastação ambiental e agora o apagão. Vamos lutar enquanto é tempo. Esse foi mais um Café com Bolos. Para fazer um bom café, meu bem.